mas o Micael, ele machucou o joelho, né, Micael? Ele não pôde estar aqui, mas hoje está aqui, né? Que bom por isso, né? Então, tem que você gostaria de chamar o papai, a mamãe, pegar tem a Bíblia, tem o CD, tem o certificado, tem essa bonita. É? Chamar o papai e o Vitor. Bom, Vitor, Micael. Micael, aqui temos um CD e uma Bíblia. A quem você gostaria que entregasse a você esse CD? Seu pai ou sua mãe? Quem você gostaria que entregasse a você? O papai. Sua mãe? Então vai. A mamãe. A Bíblia também você entrega a Maria. E Vitor entrega o certificado e uma medalha de honra que o Micael ganhou, tá vendo aí? Como é bom estar na presença de Jesus. Mãe, Deus ensina você todo dia o caminho de Jesus. Agora, tem alguém tirando foto aí? Já está passando na internet também, filho? Vocês que estão em casa, está vendo aí o privilégio de seguir a Jesus? Tu és digno de
Os irmãos vieram de onde mesmo? Volta Redonda, lá de Volta Redonda, né? Nós temos nosso amigo ali que sempre vem nos visitar. Qual é o seu nome mesmo? Patrick, né? Nossos irmãozinhos ali atrás, que faz tempo que eu não vejo o casalzinho ali que veio hoje, né? O meu coração está transbordando de alegria, o coração de Jesus está mais ainda, hein? Aqui desse lado nós também temos o Francisco, né, que veio de longe, também está aqui na nossa igreja hoje para louvar o nome do nosso Deus. Um casalzinho que trouxe os filhos para cantar. Então nós temos várias visitas. Vamos saudar o Senhor JA para eles. Que vocês sejam sempre bem-vindos à casa do Papai do Céu. E que se sintam bem em nosso meio. Amém? Tem mais um senhor ali, lá atrás, viu, irmão? Eu estava bem escondidinho, a cena já estava para o senhor também. Seja sempre bem-vindo na casa do Papai do Céu.
temos Jesus no nosso coração, amém? Com Jesus, nós somos mais que vencedores. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida encanta guerras civas. O homem sonha as glórias no progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo. Sem medo, sem tristeza, sem amor. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus a glória. Essa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo grande vencedor. Ele é o nosso general, é o nosso Salvador. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Pode cair o mundo. Pode cair Amém. Glórias a Deus. Com o som do playback, vamos ficar em pé para a entrada da plataforma. O seu Deus nos
Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos te dar graças, Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor Jesus, depois de mais uma semana, por nossas lutas, é verdade, mas te agradecemos porque o Senhor, durante toda essa semana, em meio às nossas dificuldades, o Senhor fortaleceu a nossa fé, para que possamos estar aqui hoje, Senhor Jesus, reconhecendo os seus cuidados para com a vida de cada um de nós, para que possamos estar aqui desejosos de prestar primeiramente nosso culto de gratidão a Ti, de adoração em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Não só por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mas por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez na cruz do Calvário por nós, pelo seu caráter amoroso para com cada um de nós. Nós te agradecemos por este culto, pela sua presença também na pessoa do teu Santo Espírito, por tudo que o Senhor tem conduzido até aqui, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. E rogamos que o Senhor continue se fazendo presente, continue conduzindo, Senhor Jesus, os louvores, a vida de cada um de nós, de nosso coração, as orações, e conduza, Senhor Jesus, também a pregação da sua mensagem. E nós te agradecemos por essa oportunidade de te adorarmos também através do dízimo das ofertas, Senhor Jesus. Ó meu Pai, abençoe cada doador, cada ofertante, aqueles também que não puderem doar por algum motivo, mas que o Senhor aceite primeiramente, acima de tudo, o nosso coração como uma oferta viva, suave e agradável a Ti. Nós te agradecemos e te rogamos essa bênção, com perdão dos nossos pecados. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Provai e vê. História de hoje. Rolou uma química. Eu sou Lucas Laet, licenciado em Ciências Biológicas, mas há alguns anos havia em mim uma grande frustração. Eu não conseguia ser professor na área que fui formado. Sempre me oferecia oportunidades para dar aulas, mas de matemática e física. Quando minha esposa estava grávida, eu estava desmotivado por falta de oportunidade da minha carreira de professor e também de fotógrafo nas aulas mágicas. Eu estava me sentindo mal, preocupado como iria conseguir pagar tudo que precisava para nós sustentar a Antonella, nossa primeira filha. Então, no início daquele ano, o secretário de uma escola me ligou me convidando para dar aulas de química por 3 meses, no lugar de professor de estagiário de licença-prêmio. Eu iria receber como se fosse um professor concursado. Bacana, aula dele, mas aula de química. A princípio eu recusei porque eu não era formado em química, mas eu fui até a escola e falei com o professor da matéria para entender como seria essa minha atuação. Ele me mostrou os conteúdos e vi que não poderia dar aquelas aulas de jeito nenhum. Eu não entendia nada daquele assunto. Na reação inversa, um ânimo formado a partir do ácido carbônico. Não, peraí, cara, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Você já me explicou 2 vezes. Cara, não consigo entender nada desse aqui. Lucas, fica tranquilo, faz apenas um conteúdo durante os 3 meses. Quando eu voltar das férias, eu atualizo a matéria. Ah, não, então vamos fazer assim. Explica de novo isso aqui. A nomenclatura, como ocorre com os ácidos em geral. E assim eu topei. As aulas eram com o ensino médio, a responsabilidade era muito grande. Então eu tive que simplesmente estudar de noite, de dia, feriado, todos os momentos que eu podia estar estudando para passar aquele único conteúdo. Porém, eu não consegui ficar em só conteúdo. Passei vários outros e durante 3 meses eu mais estudei do que dei aulas. É possível que a minha atuação como professor tenha sido boa, porque assim que eu terminei aquele pequeno contrato, fui convidado por outras escolas a dar aulas, também de química. Isso me fez estudar ainda mais. No meio do ano de 2017, tivemos um concurso estadual que teve mais de 250.000 pessoas concorrendo a quase 6.000 vagas, sendo que para a minha cidade tínhamos apenas 4 vagas para professor de ciências. Mesmo assim, eu me inscrevi. Quando eu prestei o concurso, eu estava trabalhando numa cooperativa de ensino particular, aqui na minha cidade. O que eu ganhava como professor e como fotógrafo dava para pagar as contas no final do mês, cumprir com minha fidelidade ao Senhor, não cobrava mais nada. A aprovação daquele concurso era a porta de entrada para uma vida muito respeitada. Sim, tu sabes como esse concurso é importante para mim e para minha família. Então eu supli, eu posso lembrar dos conteúdos que eu estudei. Só existem 4 vagas, e se for da tua vontade, uma delas é também. Eu te agradeço por qualquer resultado que vier nesse concurso. Isso não vai mudar em nada na minha fidelidade para contigo, mas eu sinto que Deus fazer um pacto contigo. E se for aprovado no concurso, eu
eu darei meu salário integral para a igreja durante 6 meses. Não como troca, mas como gratidão por tudo aquilo que eu já recebi. Ao abrir o caderno de provas, eu vi que grande parte das questões específicas eram de química, coincidindo com tudo que eu estudei para dar as aulas, substituindo aqueles professores. Dias depois, eu tive a alegria em saber que havia sido aprovado o concurso. Eu nem pensei nas dificuldades que nós teríamos para cumprir com o pacto que havia feito com o Senhor. De comum acordo com minha esposa, nós entregamos tudo. Nós vimos que a nossa vida estava literalmente nas mãos do Senhor. Miraculosamente, durante aqueles 6 meses, o faturamento da empresa de publicidade e fotografia cresceu mais que o dobro. Curioso é que quando se passaram os 6 meses, ao final do pacto, eu parei de doar meu salário integralmente. A nossa renda total se estabilizou nos patamares anteriores, o que veio confirmar que Deus nos protegeu de qualquer dificuldade, enquanto eu cumpria o acordo que fiz com ele no dia do concurso. Hoje estamos envolvidos com um grupo de mais de 40 adolescentes, trabalhando com eles todas as questões que envolvem a vida do cristão. Através desse pequeno grupo, muitos jovens já tiveram suas vidas transformadas. Aqui eu vejo que ao passar do concurso público para dar aulas para adolescentes, eu estaria me transformando num canal de bênçãos para eles. Louvado seja o nosso Deus, pela alegria de termos nossa família e a nossa Tonela, que já está com 6 anos. Provai e veja. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos lá, cadê os pequeninos da igreja?
Pronto, vai entrando ali. Bora lá, cadê os pequenininhos? Vou fazer um combinado com vocês hoje. Vou pedir para vocês ficarem do lado de cá. Pode ser? Vem aqui, ó, sentado do lado de cá hoje. Pronto. Senta do lado de cá, porque vocês vão precisar da tela lá, para vocês assistirem um pedacinho. Então vai melhor do lado de cá, né? Pronto. Tá todo mundo aqui já? Nossa! Estamos com bastante criança. Eu vou só trocar o telefone. Pronto. Para todas as crianças aqui, ainda tem criança perdida ainda na igreja. Estou vendo dois aqui, estou vendo, tem um escondidinho lá atrás. Mas que bom que vocês vieram. Sabe, a história de hoje, e como sempre eu vou pedir permissão a vocês para ficar do tamanho de vocês. Posso ficar do tamanho de vocês? Nossa, tem um monte de visita. O pessoal que cantou, mas que bom ter vocês aqui. A nossa história de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre o testemunho de uma batata. Batata testemunha? Vocês conhecem batata, não conhecem? Quem aqui sabe o que é uma batata? Levanta a mão. Quem gosta de batata, levanta a mão. Quem gosta de batata frita? Quem gosta de batata cozida? Quem gosta de batata assada? Quem gosta de batata com nada? Rapaz, vocês gostam de batata mesmo. Eu nunca vi criança que gosta tanto de batata. Você não gosta não? Nem frita. Frita você gosta. Mas será que uma batata ela pode testemunhar, ela pode evangelizar as pessoas? Será que pode ou não pode? Na Bíblia tem uma passagem que Jesus estava entrando na cidade e as discípulos começaram falando assim: pede esse povo para parar de gritar, pede para parar de gritar. Jesus falou assim: se eles pararem de gritar, as pedras vão clamar. E a nossa história tem tudo a ver com isso. Eu vou pedir ao Vitor para colocar a historinha lá para vocês, sabe por quê? Porque o tio gostou tanto do que ele viu na historinha que ele decidiu que ele não vai contar, que ele vai ver a história da batata junto com vocês. Então eu posso sentar aqui pertinho, achar um lugarzinho ali pertinho de vocês para ver a história da batata? Então vamos ver a história da batata. Sejam bem-vindos a mais uma adoração infantil. Você sabia que na Bíblia tem um relato de Jesus, onde ele fala que se as pessoas forem impedidas de falar da sua mensagem, as pedras vão falar? Isso está lá em Lucas capítulo 20, versículo 40. E diz assim: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus quis impactar, quis impressionar as pessoas. Afinal, pedra tem boca? Não. Então será que elas falam? Isso foi porque Jesus queria mostrar para as pessoas o poder que Deus tem. A história de hoje é um pouco parecida com isso. Na verdade, as pedras não falaram, mas as batatas sim. Quando nós queremos plantar batatas, geralmente nós pegamos a batata, nasce um brotinho e assim nascem suas ramas, e quando nós puxamos, tem um monte de batata lá embaixo. A maioria das pessoas, elas gostam de batata. Eu amo batata. Em 1844 existia um fazendeiro que plantava batatas e também cuidava de gado. Esse fazendeiro se chamava Leonardo. Ele também acreditava na volta de Jesus no seu tempo. Estava confiante em que Jesus voltaria. Ele e sua família tinham plantado muitas batatas. A plantação tinha crescido. E adivinhem só, as batatas iam ficar prontas logo no dia que eles marcaram a data de Jesus voltar, no dia 22 de outubro de 1844. Então ele pensou assim: por que eu vou colher batatas se Jesus vai voltar? Vou deixar as batatas para lá. E seus vizinhos ficaram chamando ele de louco, que ele ia
ia perder tudo e as batatas iam apodrecer, mas ele nem ligou. Ele falou que as batatas seriam testemunha da sua fé, que ele acreditava realmente que Jesus voltaria naquele dia. Infelizmente, Jesus não voltou naquele dia. Eles calcularam certo, mas o evento errado. Só que Deus nunca deixou de cuidar de seus filhos. Sabe o que aconteceu com a plantação dos seus vizinhos que ficaram zombando dele? As plantações pegaram uma praga muito forte, tão forte que matou tudo que eles tinham. E adivinham só, as batatas de Leonardo estavam intactas. Deus tinha cuidado de suas batatas. E ele pôde alimentar a sua família e também vender para os seus vizinhos para comer e também plantar. Deus, ele não deixa os seus filhos virar motivo de zombaria. Por isso que ele cuida de nós em cada momento da nossa vida. Agora vamos agradecer esse Deus tão maravilhoso e tão bondoso que nós temos. Vamos fazer aquele combinado. Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e repita tudo que eu falar. Combinado? Querido Papai do Céu. Bom, a gente tem que fazer oração, mas eu tenho que ver se vocês prestaram atenção na história. Qual é o nome do personagem que plantou batata? Leonardo. Muito bem. E vamos lá. As batatas de todo mundo estragou, inclusive a dele. Verdade ou mentira? A batata dele ficou, ó, intacta, porque Papai do Céu cuidou, não foi? Então vamos fazer um pedido? Vamos ficar de joelho, que nem ela estava falando, e vamos pedir a Papai do Céu para cuidar da nossa fé, para que as pessoas possam ver que Jesus cuida de nós. Vamos então ficar de joelho? Então vamos lá. Todo mundo aqui pertinho. Isso, você já até sabe como que funciona, né? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lá. Papai do Céu, ajuda que eu e minha família possamos confiar no Senhor sempre e que possamos ser também igualzinho ao Leonardo e confiar 100% no Senhor. Amém. Muito bem, agora senta do lado do papai e da mamãe, tá bom? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que tem ensinar a sempre em Deus confiar. Que bom! As crianças estão firmes, né? Vinde a minhas criancinhas, que delas serão o reino dos céus. Agora, para dar continuidade ao culto desta manhã, nós vamos cantar o poder do amor. Ao som do primeiro, vamos ficar em pé, cantar com bastante entusiasmo. Que a graça
mais sábio na tua presença. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, eu venho te pedir por cada um que se encontra aqui. Pai, em nome de Jesus, e todos aqueles também que não puderam ir à tua casa hoje. Pai, quero te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai querido e amado, as nossas crianças, principalmente no colégio, Pai amado. Guarda cada colégio, cada professor, cada diretor, em nome do Senhor. Entrego, meu Pai, a vida deles em tuas mãos, Senhor. Acampa os anjos, Senhor, cada local, aonde tiver uma escola, que o Senhor possa estar guardando as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nossos estudantes de faculdade, a todos, Senhor. Em nome de Jesus. Peço também, Pai amado, Senhor, nos fortaleça cada dia, Senhor, para que nós não venhamos falecer, Senhor, na tua presença. E aí nós possamos estar sempre na tua presença, buscando força, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, e os nossos, e muitos nossos filhos, amigos, que ainda não conhecem a tua palavra, nos dá, Senhor, poder de amor, para que nós possamos levar a tua palavra até eles. Dá, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, uma direção para o irmão aqui que vai estar trazendo a tua palavra, e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos ter louvores. Vamos ter o louvor das crianças? Vamos embora. Vinde ali as criancinhas. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É isso? Tá aqui igual mesmo? É isso mesmo? Jesus, não há outro lugar melhor
Amém. É do peito da criança que sai o perfeito louvor. Disse Jesus. Aqui temos nosso irmão Charles, hoje conosco, que está incumbido de trazer a mensagem falada. A mensagem cantada foi apresentada com muito poder. Então, aqui está o irmão Charles para dar a mensagem para nós. Obrigado. Deus te use grandemente. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de cumprimentar. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus por estarmos aqui hoje, nesse dia, nesse santo dia do Senhor, reunidos para cultuá-lo, para adorarmos em espírito e em verdade, né? Verdadeiramente é um privilégio, né, meus irmãos? E Deus nos reserva, vamos dizer assim, felizes surpresas, né? Porque é a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos, né? Como o irmão disse, meu nome é Charles, eu sou da igreja do Novo Jockey, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar lá, mas eu estou feliz por estar aqui entre irmãos primeiramente, né? E por também estar vendo alguns rostos conhecidos, né? Rostos que há muito tempo eu não via, como o irmão aqui que usa, né? Para honra e glória do nosso Deus. E o irmão Daniel, eu não sei se o irmão Daniel está lembrado de mim, meu irmão, mas eu estou muito feliz em revê-lo, tá? O irmão Daniel, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no táxi, né, meu irmão? E eu estava aqui sentado olhando para você, na dúvida se você estava me conhecendo, mas assim, eu queria dar um breve testemunho da sua pessoa, sabe, meu irmão? Para honra e glória do nosso Deus. O irmão Daniel, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu tinha me convertido de pouco, tinha me batizado de pouco, e Deus tinha, assim, colocado esse irmão, eu creio, na minha vida para fortalecer minha fé. E uma das coisas que eu não fazia na época era ler os livros do Espírito de Profecia. E o irmão Daniel me incentivou, né, falando principalmente sobre o livro Desejado de Todas as Nações. E para a honra e glória do nosso Deus, meu irmão, eu tenho aqui hoje o privilégio de poder dizer que quando eu comecei a ler os livros de Espírito de Profecias, eu passei a lembrar quando você me falava, né? E esses livros tinham, principalmente o Desejado de Todas as Nações, ele contava com muitos detalhes sobre a vida de Jesus. E eu passei todas as vezes que eu leio, não só o livro Desejado de Todas as Nações, mas todos os livros de Espírito de Profecia, eu lembro do irmão. E como é importante, né, a gente dar testemunho, a gente falar, né, da palavra de Deus, a gente dar testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que é bom para a nossa vida, né? E a gente não tem, nem imagina o efeito que fará no futuro da vida de alguém. Então eu fico muito feliz para honra e glória do nosso Deus por hoje estar tendo essa oportunidade, tá, de rever, né? E saber que o irmão está firme na fé, está aqui congregando com os irmãos para honra e glória de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe e continue te abençoando, a sua família, tá bom, meus irmãos? E a todos nós. Meus irmãos, hoje eu queria falar com os irmãos, né, a respeito de algo que me chamou muita atenção na Bíblia, né, especificamente nos evangelhos, que são considerados evangelhos sinóticos, né? Não sei se todos sabem, mas o nome sinótico é porque eles têm, os três primeiros evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles têm vamos dizer assim, palavras, tem uma sequência de histórias muito parecidas, né? E inclusive até a linguagem muitas das vezes são muito parecidas. E se a gente não se atentar a pequenos detalhes, a gente não percebe que na verdade esses evangelhos, os seus autores escreveram para um público específico, no sentido de que eles tinham o desejo de atingir um público-alvo, digamos assim. Não que eles não sejam para nós no nosso tempo também, meus irmãos, mas é porque eles, devido a verem a necessidade, né, da cultura, né, do país em que eles estavam presentes, Deus permitiu que eles escrevessem esses evangelhos com a sua própria linguagem, com a sua própria característica, né, para que eles pudessem atingir então esse povo de maneira mais fácil. Volto a dizer, não que não seja para nós. E eu achei algo interessante no Evangelho de Mateus, né, de uma passagem muito conhecida por nós. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19.
Mateus capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 16. Quando todos acharem, nós vamos curvar nossas frontes mais uma vez para termos uma bela oração. Amém? Amém. Vamos curvar nossas frontes? Grandioso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos aqui mais uma vez glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, exaltar o Teu santo e divino nome, Senhor Jesus, por quem o Senhor é, pela Sua graça, misericórdia, bondade e amor na vida de cada um de nós, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor, através da Sua palavra, o Senhor nos revela, nos ensina aquilo que é de Tua vontade para a nossa vida, para que possamos viver de maneira segura nesse mundo de pecado, meu Deus. Não que estejamos livres de problemas, mas que nós possamos ter, que nós iremos ter a certeza e a confiança de que estaremos sendo conduzidos pelo Senhor, que é o único que pode nos guardar, Senhor Jesus, e nos garantir a salvação, nos garantir a vida eterna, Senhor Jesus, e nos guiar em caminhos seguros, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Sua misericórdia na vida de cada um de nós, e nesse culto, pela Sua presença mais uma vez. Nós te agradecemos e te rogamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, conforme o Senhor já falou durante todo o decorrer desse culto, na verdade, desde antes de virmos para cá, para a sua casa. E rogamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, assim como falou através dos louvores, através dos testemunhos, através do nosso testemunho pessoal da Sua presença em nossa vida, através das orações, e te rogamos que nesse momento o Senhor também continue falando aos nossos corações através da Sua palavra, que será explanada, Senhor Jesus. Nos use como instrumentos de Suas mãos. Por favor, cale o nosso eu, abra o nosso entendimento para que possamos absorver aquilo que é de Tua vontade, mas principalmente estejamos dispostos a botar em prática a nossa vida. Então penso que nós te agradecemos e te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em Teu nome é que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, como eu falei, esse evangelho, ou os evangelhos, melhor dizendo, sinóticos, considerados sinóticos, eles têm particularidades e peculiaridades, apesar de terem essas mesmas sequências de histórias, muitas das vezes praticamente quase que as mesmas linguagens, eles têm peculiaridades, a gente percebe só em pequenos detalhes, Por exemplo, o evangelho de Mateus é o único que você vê praticamente sendo registrado os embates de Jesus com os fariseus, Ele foca muito, ele registra praticamente todos os embates que Jesus teve com os fariseus, Por quê? Porque ele era judeu, e ele, por ter conhecimento da cultura judaica, de tudo que as pessoas lidavam, da forma como as pessoas lidavam, principalmente com a religião, ele registrou de maneira específica vários detalhes das falas de Jesus, quando Jesus esteve caminhando com ele. A gente percebe também alguns detalhes que Marcos, por exemplo, escreveu mais voltado para o público romano. Lucas, a gente pode dizer que foi mais voltado para a maioria, vamos dizer assim, para o povo daquelas que vieram de outras nações, que não pertenciam à nação judaica. Então, assim, alguns detalhes, são pequenos detalhes que, se a gente se atentar, a gente vai perceber qual era o propósito. E Mateus volta a dizer, por ele fazer parte da nação judaica, ele sabia a cultura a qual ele vivia, e quando ele se converteu, ele passou a combater, ele passou a usar, inclusive por isso que ele deixou esses registros desses embates de Jesus, porque ele sabia a forma que ele já havia vivido um dia, e que os seus irmãos agora estavam vivendo, mas precisavam mudar. Assim como ele mudou, eles também precisavam, e por isso ele deixou esses registros de maneira mais incisiva, para que a nação pudesse entender melhor sobre a graça de Deus. Porque os judeus, se tinha coisa que eles tinham, meus irmãos, em seu coração e muito forte na sua cultura, era a questão de eles se acharem meritosos, de eles se acharem merecedores por algo, ou por terem
uma posição social, de repente religiosa mais elevada, eles se achavam no direito de ser assim, merecedores de estar nos primeiros lugares, né? De ter algum tipo de privilégio. Então isso tudo Mateus sabia. E nós vamos, no final dessas passagens que nós vamos ler aqui, que é uma história muito conhecida, a gente vai ver que somente ele, nós vamos ler aqui uma parábola de Jesus que somente ele registrou. Nos outros 3 evangelhos tem essa mesma história, que nós vamos ler aqui a partir do verso 16, que é a respeito do jovem rico. Todos os 3 evangelhos registraram a mesma história, mas ele, cumprimentando o que Jesus queria falar para as pessoas, ele foi o único que registrou essa parábola, para poder reforçar o seu desejo de atingir o público-alvo, que era a nação judaica. Então são assim vários detalhes que eu queria explicar para os irmãos, porque fazem parte do contexto da mensagem do que a gente quer passar para os irmãos, mas principalmente do que Deus falou ao nosso coração, para que a gente possa botar em prática. Então vamos à leitura. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Verso 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, aqui nessa primeira fala, né, do registro de Mateus, a gente percebe que exatamente isso se passava pela mente das pessoas que pertenciam à nação judaica, né? Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas, né? E a irmã White diz que esse jovem não era simplesmente um jovem, né? No livro Desejado pelas Nações, inclusive, né? E no livro Conselhos para a Igreja, ela diz que esse jovem era alguém de muita importância. Ele era uma pessoa de muitas posses, e como todas as pessoas que vinham de uma família de muitas posses naquela época, eles eram conhecidos como príncipes. Então esse jovem ele tinha, vamos dizer assim, um respeito, uma visão pela sociedade de alguém de importância. E daí, mas não diferente da visão judaica, ele também tinha esse pensamento de que ele era merecedor por ele ter uma posição elevada, por ele ter ser visto pela sociedade como alguém importante. Ele tinha uma visão também que as coisas, principalmente a salvação que foi colocada aqui, que foi registrada no texto a qual nós lemos, que a salvação era alcançada por méritos, por algo que ele pudesse fazer. Portanto, que ele perguntou a Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele tinha esse pensamento de que a salvação era por méritos, sabe? Isso não era culpa dele, era porque estava incutido no coração de toda a nação, né? Estava ali na cultura deles, né? De serem meritosos, de acharem que as coisas, né, que eles obtivessem seria única e exclusivamente pelos seus méritos próprios. Isso é triste, né, meus irmãos? Porque quando a gente fala principalmente da salvação, a gente consegue sentir um pouco de tristeza, né? Porque a pessoa, quando tem esse tipo de pensamento, a gente consegue entender que falta humildade, né? Falta o reconhecimento da nossa pequeneza, né? Da nossa pecaminosidade. Isso é muito triste. E ele, ao falar isso,
Jesus de imediato, né, por saber o que se passava em seu coração e por saber que os mandamentos eram importantes na questão de você entender melhor sobre a graça de Deus, né, porque a salvação sempre foi pela graça. Jesus então vira para ele e diz que se queres, né, entrar na vida, guarde os mandamentos. Não porque os mandamentos o iriam salvar, mas porque os mandamentos nos ensinam a reconhecer a nossa pequeneza, né? Termos humildade, a nossa pecaminosidade e entender, né, que nós somos falhos, nós necessitamos de Deus para tudo. E aí então se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não podemos amar o nosso próximo. E nós lemos aqui, ele falou que quando Jesus falou dos mandamentos, Jesus falou somente 5 dos mandamentos, 5 dos 6, que na verdade se refere ao nosso amor para com o próximo, né? Jesus não citou nenhum dos mandamentos que se refere ao nosso amor para com Deus. Ele só citou esses mandamentos, esses 5 dos 6 que tem na palavra de Deus, né? Por que Jesus não falou aqueles que se referiam ao amor da gente para com Ele? Porque era exatamente o que faltava àquele jovem. Aquele jovem, ele se referiu que ele já observava a questão de ele amar o seu próximo, mas na verdade ele não amava o seu próximo, porque ele ainda não amava a Deus. E por isso que Deus voltou com os mandamentos referentes a amar Ele acima de todas as coisas, que são os primeiros 4 mandamentos, porque exatamente era o que faltava também no coração daquele jovem. Guardar os mandamentos da maneira correta, guardar os mandamentos na sua essência, naquilo que é da forma necessária, da forma exata. E ao ouvir, a Jesus ouvir, e ele disse que observava, né, e já observava isso, Jesus então foi mais incisivo para que ele pudesse entender e reconhecer que ele não estava guardando os mandamentos da maneira correta. Jesus então diz: se queres ser perfeito, como nós lemos aqui, vai e vende os seus bens e distribui para os pobres. Depois vem e segue-me. Jesus queria mostrar para ele, sabe, meus irmãos, não com um olhar condenativo, mas assim como mostra para todos nós a necessidade dele estar em primeiro lugar em nossa vida, a necessidade de combater a cultura, né, a nossa natureza de achar que nós temos méritos, que nós podemos alcançar a salvação por nossos méritos. E aí Jesus, quando diz essa palavra a ele, a Bíblia nos relata que ele virou as costas, né, porque ele era dono de muitas posses. E ali evidenciou que a riqueza estava em primeiro lugar na vida dele, que os bens estavam em primeiro lugar, inclusive em primeiro lugar do Deus na vida dele. E volta a dizer, se nós não amarmos a Deus, se Deus não estiver em primeiro lugar em nossa vida, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, é impossível nós amarmos o próximo como a nós mesmos. É impossível nós termos atos de bondade sem pensar que nós estamos fazendo algo que nós vamos ter uma recompensa lá na frente. Se nós não reconhecermos que a salvação e a guarda dos 10 mandamentos, ou qualquer outra passagem da palavra do nosso Deus, nós devemos fazer por amor a Ele, botar em prática, melhor dizendo, por amor a Ele acima de todas as coisas, nós nunca vamos entender de maneira profunda o que representa a graça de Deus. Nós nunca vamos entender que nós não somos merecedores de nada, muito menos da salvação. A graça é um favor imerecido, sabe, meus irmãos? Eu não vi, honestamente falando, de maneira pessoal, eu não vi uma passagem tão clara a respeito da graça de Deus, que fala de maneira tão simples, um ensinamento tão completo e tão simples ao mesmo tempo, a respeito do que significa, do que representa a graça de Deus para a nossa vida. Sabe? Quando eu li essa passagem, eu pude entender melhor, sabe? Que nós não merecemos, nós não somos merecedores da salvação.
Nós não devemos olhar, fazer algo, não devemos, melhor dizendo, pensar que por fazermos algo, nós seremos merecedores de estar na vida eterna, de estar no reino dos céus. E aí, então, Mateus, ele reforça essa ideia, esse pensamento, podemos dizer, com uma parábola, como eu havia dito, a parábola dos trabalhadores na vinha, que nós vamos ler no final, como eu já disse. Mas aí o diálogo ainda continuou. Antes de chegar a essa parábola, a gente vai observar que os discípulos que estavam ali acompanhando Jesus, eles também tinham o mesmo pensamento. Os discípulos de Jesus também achavam que a salvação era obtida pelos seus méritos. E daí, quando eles testemunharam a atitude do jovem, desse príncipe, que rejeitou a Jesus pelos seus bens, a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram isso, eles ficaram maravilhados. Eu queria convidar os irmãos para que nós possamos ler verso 25, aqui no mesmo capítulo 19, a partir do verso 25. Diz assim, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Meus irmãos, é interessante, porque os discípulos, como eu havia dito, eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo achismo de que eles alcançariam a vida eterna pelos seus méritos. E por que eles ficaram maravilhados a verem que aquele jovem, ao rejeitar, vender seus bens para seguir Jesus, não herdaria o reino dos céus? Nós não lemos aqui, mas Jesus disse, no meio dessas passagens, que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Era mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, ao ouvirem isso, ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles haviam largado tudo para seguir Jesus. Eles haviam largado sua profissão, sua família, né? As suas cidades, para poder seguir Jesus. E automaticamente, ao ver Jesus dizendo, né, que era muito difícil alguém de posse herdar o reino dos céus, o que veio na mente deles automaticamente? Bom, já que o jovem rico ele rejeitou seguir Jesus, e com isso não vai ter a salvação, nós, como largamos tudo, né, nós como deixamos nossos bens e estamos seguindo a Jesus, nós então somos merecedores da salvação. Foi exatamente isso que passou na mente dos discípulos. Por isso que eles se maravilharam a testemunharem, né, daquele episódio, porque automaticamente eles pensaram: então nós, como largamos tudo, nós somos merecedores da salvação. Ele não merece, o jovem não mereceu porque ele não largou tudo, mas agora, como nós largamos tudo, nós merecemos a salvação, né? E daí eles tiveram, né, esse pensamento, porque exatamente não era diferente do pensamento que a nação tinha, né? Eles tiveram esse pensamento porque eles achavam, tinham sido ensinados, cresceram nessa cultura, cresceram aprendendo, né, e testemunhando das pessoas se achando merecedores, né, por terem alguma posição, né, enfim, por algo desse tipo. E a gente percebe, meus irmãos, que Jesus, a eles dizerem essas palavras, Jesus percebeu a intenção deles, como ele percebe de cada um de nós. Eles, na verdade, eles pensaram em seu coração: agora nós então seremos salvos. E fazem essa pergunta retórica, que na intenção deles seria uma pergunta retórica, uma pergunta que não precisava de resposta, mas que eles
queriam ouvir de Jesus. Eles fizeram essa pergunta, pois então, mestre, sendo assim, quem será salvo? Quem pode ser salvo? A intenção no coração deles, eles imaginavam, vou fazer essa pergunta, mas não é uma pergunta que para a gente não precisa de resposta, porque nós já sabemos que Jesus vai dizer que vocês serão salvos porque vocês largaram tudo para me seguir. Então eles fazem essa pergunta retórica na intenção de somente ouvir o sim de Jesus, e por eles terem largado tudo, eles teriam, né, a vida eterna pelos seus méritos. Mas Jesus, meus irmãos, a Bíblia relata que Jesus fita o olho neles. Eu queria que os irmãos agora que nós continuássemos com a leitura a partir do verso 26. Olha a resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos em relação à salvação. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus se refere que Jesus fitou os olhos para alguém, é impossível de nós não imaginarmos que Jesus está fitando os olhos para alguém com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de quem sabe da nossa pecaminosidade, da nossa impotência, da nossa até inocência. Ele fita os olhos com o desejo de que nós entendamos, sabendo da nossa impotência, sabe? De como nós não somos capazes de conseguir nada. E Ele nos olha com esse olhar amoroso, misericordioso. Foi esse mesmo olhar que eu creio que Ele olhou para os seus discípulos naquele momento que os seus discípulos fizeram essa pergunta triste, achando que a salvação era obtida pelos seus méritos, e por eles terem largado tudo, eles seriam merecedores da salvação. Então Jesus, com toda a bondade e misericórdia, responde para eles que isso era impossível aos homens. Eles não tinham conhecimento do que eles estavam dizendo de maneira profunda. Eles não entendiam ainda o que representava a graça de Deus. E aí Jesus disse, né? Mas que para Deus era possível, tudo era possível. E louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Feliz, bem-aventurado é aquele que entende que nós somos incapazes, meus irmãos, de obter a salvação pelos nossos méritos, pelas nossas obras. É muito bom, é muito importante, meus irmãos, nós reconhecermos, sabe, que nós somos impotentes no que se refere à salvação e em tudo em nossa vida, que nós não somos merecedores de nada. E Mateus, para poder reforçar a questão da graça, para que os irmãos, para que os judeus entendessem, para que nós também em nossos dias entendamos de maneira mais profunda o que representa a graça de Deus, e que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, e Ele é o único que registra essa parábola que agora eu queria convidar os irmãos para que nós possamos ler juntos a partir do verso 20. Que diz assim, o subtítulo aqui é a parábola dos trabalhadores na vinha. E a partir do verso 1 diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Verso 5: tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 11ª,
encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Irmãos, antes de nós concluirmos a leitura, só para a gente entender o contexto dessa parábola, a gente pode perceber que Jesus faz a comparação do reino dos céus com esse chefe de família que sai cedo para assalariar trabalhadores, e nas primeiras horas do dia ele combina um valor com esses trabalhadores, que era considerado, um denário era o valor, era o preço, que correspondia a um dia inteiro de trabalho, de uma pessoa, de um trabalhador. Mas depois que ele combinou o valor de um dia de salário de trabalho para com esses trabalhadores, esse dono, esse chefe de família, ele saiu pelas ruas contratando outras pessoas para trabalharem em uma carga horária menor, claro, mas para fazer o mesmo tipo de serviço, porém com menos horas de trabalho, sendo que com esses trabalhadores ele não combinou preço. Ele disse que ele daria o que fosse justo, e esses trabalhadores aceitaram o convite de Jesus e foram para o trabalho. E daí então, no fim do dia, e se aproximando, faltando 1 hora para terminar, vamos dizer assim, a carga horária de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho das 8 às 18, tem gente que trabalha das 7 às 17. Agora você imagina alguém chegando no trabalho, faltando 1 hora apenas, de terminar o dia de serviço, depois de você ter trabalhado o dia inteiro, ali na labuta do dia, na dificuldade, chega alguém para trabalhar apenas 1 hora. Nós vamos então continuar a leitura para que a gente possa entender melhor, vamos ler a partir agora do verso 8, que diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Verso 9: vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que esse chefe de família, esse dono da vinha ali, ele no horário de fazer o pagamento, no final do dia de trabalho, no momento de fazer o pagamento para esses trabalhadores, ele faz algo, podemos dizer que o inverso, Ele começa a fazer o pagamento dos trabalhadores por aquele que chegou por último, faltando apenas 1 hora de trabalho. E eu imagino que aqueles que tinham trabalhado o dia todo estavam ali ansiosos para receber primeiro, achando, melhor dizendo, que eram merecedores de receber primeiramente o seu salário, e que aqueles que trabalharam menos não mereciam receber o mesmo valor que eles. Eles esperavam que, com certeza, esse chefe, esse dono da vinha, pagaria menos. Mas aí, quando eles viram que o chefe da vinha, além de começar, o dono da vinha, melhor dizendo, além de começar primeiro aqueles trabalhadores que chegaram por último para concluir o trabalho, o dia de trabalho, digamos assim, não só ele fez isso, mas como também ele pagou o mesmo valor daqueles que trabalharam, daqueles que esse dono da vinha havia combinado a pagar, que era o valor de 1 dia inteiro de trabalho. Ele pagou aos trabalhadores que haviam trabalhado 3, 6 horas, 1 hora a menos do que esses primeiros que estavam no serviço, o mesmo valor. E aí, ao ouvirem isso, a testemunharem isso, eles começaram a murmurar. E nós queria convidar os irmãos para que a gente continue a leitura a partir aqui do verso 11, que diz assim: mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo,
os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Meus irmãos, a gente viu aqui o relato dos trabalhadores que receberam o primeiro convite, foram combinados com eles de receber um dia de trabalho. Eles estavam se queixando, porque os trabalhadores que chegaram no final, como eu já havia dito, receberam o mesmo valor que eles. E meus irmãos, honestamente falando, os trabalhadores que chegaram por último eram merecedores de receber o mesmo, honestamente falando, mas eles mereciam receber o mesmo valor que aqueles que estavam o dia todo trabalhando, honestamente falando. Eles mereciam receber o mesmo valor, trabalhando apenas 1 hora, e os outros que estavam ali trabalhando desde a primeira hora do dia. Claro que não era merecido, claro que eles não mereciam, meus irmãos. Eu peço a sonoplasta que coloque um fundo, por favor, que eu havia combinado ali. Claro que eles não mereciam, meus irmãos, receber o mesmo valor. E Jesus quer nos ensinar, sabe, com essa parábola. Por isso que Mateus registra essa parábola, que é tão importante para que a gente entenda e compreenda melhor o que significa a graça de Deus na nossa vida. Porque assim como aqueles trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora não mereciam ganhar o salário do dia todo, não eram merecedores de ganhar aquele valor, nós também não somos merecedores de receber a salvação. Jesus queria ensinar para as pessoas que a salvação não é por merecimento. Que nós, assim como aqueles trabalhadores que receberam algo que não era merecido, a salvação também não nos é merecida. A graça de Deus, ela quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos, nós não devemos achar que nós somos merecedores da salvação ou de qualquer coisa que nós venhamos a fazer na obra de Deus e acharmos que temos mérito por isso, que nós temos cadeira cativa no reino dos céus. Sabe, meus irmãos? Jesus vai finalizar essa parábola dizendo, e porém, nós não lemos, mas eu vou citar para os irmãos o que ele disse, e porém muitos, tá? Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. A irmã White diz também, sabe, que isso significa que Jesus faz chamada a muitas pessoas de posses, assim como fez para aquele jovem rico, para que use das suas posses, dos seus dons, para servir a Deus em sua obra. Mas infelizmente muitos recusam a oportunidade que Deus concede. E Deus, ao ser rejeitado por essas pessoas que recebem esse chamado, infelizmente, no dia da sua volta, no dia do juízo, melhor dizendo, eles vão ouvir que eles sigam o seu caminho, porque eles rejeitaram a oportunidade que tiveram de servir a Deus com seus bens, com seus talentos. E Deus então, e Jesus então, quando ele é rejeitado, né, quando alguém rejeita o seu chamado para servi-lo, ele vai adiante, ele continua tocando o coração das pessoas. E por isso então essa passagem
Por isso, então, Jesus termina essa parábola dizendo que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Porque muitos que serão chamados, muito depois de pessoas que tiveram a oportunidade, vão aceitar prontamente o chamado de Jesus e o servi-lo de todo o coração. Sabe, irmãos? E essa mensagem que Deus tocou no meu coração para compartilhar hoje com os irmãos, primeiramente é para a minha vida. Sabe? De que, infelizmente, o que se passava na mente dos judeus naquela época, nós temos também muito forte em nossa mente e nosso coração. Em nossos dias, melhor dizendo, até na nossa natureza pecaminosa, nós temos também esse mesmo pensamento, de que nós somos merecedores de alguma coisa. Nós achamos que por estarmos servindo a Deus em sua obra, nós não merecemos sofrer, nós não merecemos passar por angústias, nós não merecemos passar por frustrações. Nós, infelizmente, por um detalhe pequeno, sabe? Pequeno, mas que ao mesmo tempo é grandioso. Isso só acontece quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Assim como aquele jovem rico. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós teremos esse pensamento, sabe? De que nós, por termos tempo de igreja, e por nós termos 30 anos de igreja, nós somos mais merecedores do que alguém que se batizou ontem, que está no reino dos céus. Se nós não entendermos de maneira profunda o que representa a graça do nosso Deus, nós infelizmente estaremos sujeitos a termos essas atitudes, de olharmos para os irmãos com indiferença, de olharmos para as pessoas com olhar de superioridade, de acharmos que por nós estarmos há mais tempo servindo a Deus, e que por nós termos feito, podemos dizer, muitas coisas pela causa do Senhor, nós somos muito mais merecedores de receber recompensa, ou melhor dizendo, o presente da vida eterna. Porque a salvação não é uma recompensa. Nós receberemos recompensa se por termos abrido mão do nosso eu, mas a salvação é um presente de Deus. Que recompensa a gente consegue pelos nossos méritos, mas a salvação é um presente de Deus. Se nós não tivermos consciência, sabe, meus irmãos, de que a salvação é pela graça, de que nós não merecemos nada, nós não iremos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí estaremos sujeitos, volto a dizer, a termos essas atitudes de indiferença, de desprezo pelas pessoas que nós consideramos ser inferiores a gente, a nós. Sabe, meus irmãos, eu não conheço vocês aqui, conheço muito mal alguns irmãos de vista, mas eu não conheço o que vai no profundo do coração de ninguém. E falo isso com muito respeito, sabe, meus irmãos, porque eu também já tive esse pensamento e não estou sujeito a voltar a ver em outro momento. Se eu não permanecer com a minha fé, com a minha vida submissa ao Senhor Jesus, se eu não estiver todo dia lutando contra o meu eu, se eu não estiver todo dia disposto e reconhecendo a cada dia que eu não mereço nada que Deus me dá, eu estarei sujeito a cair nesse engano de Satanás, a achar que eu sou merecedor de algo. Se nós não amarmos Deus acima de todas as coisas, se a gente não estiver em primeiro lugar em nossa vida, quando vierem as frustrações, sabe, porque ninguém está sujeito ninguém está brindado a não ter frustrações nesse mundo. Jesus mesmo falou: no mundo haveria de ter o quê? Aflições, mas para que a gente estivesse com ânimo, porque Ele venceu. Se nós não amarmos Deus acima de todas as coisas, se Ele não estiver em primeiro lugar em nossa vida, quando vierem as frustrações, as decepções, os problemas,
nós tenderemos a questionar a nossa caminhada com Deus. Nós tenderemos a questionar tudo que a gente fez e achar que Deus foi injusto com a gente, por permitir que aquela frustração, que aquele algo indesejado acontecesse em nossa vida. Simples e unicamente porque nós não ainda compreendemos de maneira profunda o que representa a graça de Deus. E por Deus não está em primeiro lugar em nossa vida. Sabe, meus irmãos, entende a importância da gente reconhecer de maneira profunda o que representa a graça de Deus, e que a gente não é merecedor de nada, e que a gente recebe aquilo que não nos merecemos, que a salvação é algo que nós não merecemos. Se a gente não tiver consciência do valor que representa a graça de Deus para a nossa vida, nós não iremos poder amar o nosso próximo como a nós mesmos, ter um olhar de misericórdia, assim como Jesus tem por nós. Nós não poderíamos olhar com um olhar de igualdade, ou até mesmo de inferioridade para o irmão, reconhecendo que nós somos pecadores tanto quanto ou piores que os irmãos. Nós passaremos a olhar, se nós reconhecemos o que representa a graça de Deus, e se Deus estiver em primeiro lugar em nossa vida, nós amamos Ele acima de todas as coisas, nós passaremos assim a reconhecer a cada dia que nós não somos merecedores de nada, e que o nosso irmão não tem nenhuma diferença de nós. Nós estamos no mesmo barco, dizendo assim. Nós todos somos dependentes da graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração, primeiramente para que eu bote em prática em minha vida, para que eu tenha consciência dessa necessidade, dessa realidade, que nada sou, para que eu viva com amor verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas, para que eu também possa amar os meus irmãos como a mim mesmo, com amor, com um verdadeiro amor. E esse é o meu desejo para os irmãos daqui da igreja de Parque Leopoldina também. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, para que, independente do que nós fizermos na causa de Deus, nós venhamos ter sempre um pensamento, sabe? Que nós devemos fazer por amor, nunca pensando na recompensa, nos méritos, mas pensando em fazer e trabalhar em sua obra por amor a Ele. Sabe, eu não sei, Deus tocou no meu coração agora. Talvez alguém esteja recebendo algum chamado já há algum tempo para trabalhar na obra de Deus, mas esteja protelando, vamos dizer assim, esteja ainda indeciso sobre a respeito de aceitar ou não o chamado de Deus em sua vida. Mas eu desejo mesmo que Deus, através dessa mensagem, tenha falado e confirmado em seu coração o desejo dele para a vida sua, para que você aceite sem medo, sem reserva no chamado dele, para servir a Ele, para fazer a sua obra única e exclusivamente por amor a Ele, confiando no seu poder, nos seus cuidados, conforme Jesus sempre fez na vida dos seus filhos, confiando que Jesus sempre vai fazer o melhor para a vida de cada um de nós. Não rejeite o chamado de Deus, independente do tempo que seja, independente do que você vá fazer. Não ache pequeno no reino dos céus, não ache pequeno isso para a vida de alguém. Eu dei um breve testemunho aqui do que o irmão Daniel, nem sabia que iria encontrar o irmão Daniel aqui hoje, mas eu dei um breve testemunho do que a atitude dele, o efeito que a atitude dele teve na minha vida. E eu creio que ele fez isso com todo amor, sabe? Ele não fez isso imaginando ter méritos. Ele falou de maneira natural para mim, sabe? Se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, sabe, meu irmão, de fazer essa entrega a Deus, sabe, de largar tudo se tiver que largar, se você, principalmente orgulho, né, se você está relutando contra o seu eu, não perca mais tempo, meu irmão. A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração, né? Aceite o chamado de Deus para trabalhar em sua obra, fazendo tudo por amor a Ele, por tudo que Ele já
já fez por nós, não para sermos salvos, mas por já termos sido salvos, nós então servimos por amor a Ele acima de todas as coisas. Que Deus fortaleça isso no seu e no meu coração, que nós permanecemos firmes, possamos permanecer firmes na fé, sabe? Porque Jesus tem uma promessa para aqueles que permanecem firmes na fé, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos cantar um louvor, mais uma vez, né? Queridos irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, vamos cantar mais um louvor e logo em seguida, então, nós vamos fazer a oração para finalizar. Caiano, estou explorando parte 30. Esse mesmo Deus me
irmãos, vamos ficar de pé para que possa então fazer uma oração. Grandioso Deus, amado Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos te glorificar, te exaltar mais uma vez, Senhor Jesus, por meio dessa oração, pela sua graça, misericórdia, bondade e amor na vida de cada um de nós. O Senhor nos ensinar, nos mostrar o desejo que o Senhor tem e que compreendamos de maneira mais profunda, Senhor Jesus, o que representa a salvação, a sua graça para a vida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por o Senhor, através das suas escrituras, o Senhor nos mostrar que nós não somos merecedores, que a salvação é única e exclusivamente pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor para com cada um de nós. E que nosso dever é único e exclusivamente aceitar o seu favor que não é merecido para nós, o seu favor que nos livra da condenação do pecado, que é a perda da vida eterna. Ó, meu Pai, que nós venhamos a entender, mas principalmente que esses propósitos estejam de maneira clara em nossa vida diária, Senhor. Que nós nunca venhamos esquecer que nós não somos merecedores de nada, que nós não venhamos esquecer que a salvação é um ato de amor do Senhor para conosco e que nós não temos o direito, Senhor Jesus, de achar que somos merecedores, que temos mérito, que a salvação é por nossas obras, mas que é única e exclusivamente pelos méritos do teu Filho amado Jesus, que deu a vida por nós na cruz e pelo seu amor por nós. Nos ajude e fortaleça a nossa fé, ó meu Pai, para que nós possamos continuar nossa caminhada em meio de pecado, cada vez mais a gente pode testemunhar, pela fé a gente pode ver que cada vez mais estará pior. Ó meu Pai, tenha misericórdia daqueles que virão depois de nós. Continue conduzindo a sua igreja. Se o Senhor não vier em nossa geração, por favor, fortaleça os nossos filhos, mantenha a fé deles firmada em Ti. Ó meu Pai, ajude, assim como tem nos ajudado, a pregar o seu Evangelho, a pregar o Senhor Jesus, as mensagens angélicas, para que todos conheçam, Senhor Jesus, da sua graça, que representa a cruz, da oportunidade que o Senhor tem nos dado de entregar a vida a Ti como nosso Salvador, e que assim também possam fazer a escolha de vida, a escolha da salvação ao seu lado. Ó meu Pai, nos ajude. Quero te pedir também, Senhor Jesus, um pedido especial a respeito de uma pessoa, a irmã Celina, que se encontra, Senhor Jesus, nesse momento, por consequência do pecado, Senhor Jesus, nesse mundo, ela se encontra cometida pelo câncer, de maneira que o Senhor só sabe, só o Senhor tem consciência profunda da gravidade do que ela está passando. Ó meu Pai, queremos te pedir, já que nós como igreja, nós cremos, Senhor Jesus, no seu poder, que para Ti nada é impossível, Senhor. Queremos te rogar pela vida dela. Estamos aqui unidos, como irmãos, rogar para que o Senhor, através dos seus filhos, se faça presente, continue fazendo presente no leito onde ela se encontra, trabalhando no seu coração, primeiramente, sua mente, porque o Senhor pode, Senhor Jesus, trabalhar na vida de todos, qualquer situação, mas cremos, Senhor Jesus, para que esteja com sua vida primeiramente entregue a Ti, para que entregue sua vida a Ti, para que esteja com sua fé fortalecida em Ti, independente da circunstância a qual ela esteja vivendo. E se assim for de Tua vontade, nós também te rogamos pela sua saúde física, porque nós sabemos que só um milagre na vida dela, mas nós cremos no Seu poder, cremos no Seu milagre, e nós te pedimos que o Senhor faça o melhor para a vida dela, que o Senhor faça conforme a Tua vontade, acima de todas as coisas, e para a Tua honra e glória. Se assim for de Tua vontade, Senhor Jesus, e para a Tua honra e glória de curá-la, nós iremos engrandecer o Teu santo e divino nome, independente do que aconteça na vida dela, Seu nome também será exaltado, porque nós sabemos que o Senhor faz e sempre fará o melhor para a vida de cada um de nós. E essas são as bênçãos que nós te agradecemos e te rogamos.
pior pecador dessa terra, para aquele que cometeu o pior crime nessa terra, o Senhor deu a sua vida por ele também. Nós confiamos muito exclusivamente nos seus méritos, pelo teu sangue, Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário. E em teu nome poderoso que nós te agradecemos e te rogamos por essas bênçãos, Senhor Jesus. Amém.